Olá pessoal, meu nome é Emerson Almeida e a gente está aqui nesse vídeo agora para falar sobre amizades, amigos, colegas, pessoas que convivem com a gente. E qual que é a intenção de eu estar conversando sobre isso? Muitas vezes a gente não se dá conta que as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos influenciam muito, né? Dizem que a nossa média salarial, ela fica em torno da média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que ver muito essa questão de com quem que a gente convive, quem é o nosso network. Né? Quando a gente fala de vida, pessoas, amigos, a mesma situação, porque como a gente já conversou em um outro vídeo, nem tudo é baseado em dinheiro e negócios. Na verdade, o negócio e o dinheiro é só um mero detalhe, né? Porque quando tu morre, tu não leva nada disso. Então que tu possa aproveitar o teu dia a dia de uma forma diferente. Mas essa forma diferente, ela está muito baseada nas pessoas com quem a gente tem um convívio. Como a gente tem uma média salarial de mais ou menos 5 pessoas que convivem conosco, eu acredito também que a nossa mentalidade, a nossa forma de agir também, ela é envolta, ela é baseada, ela tem uma média dessas 5 pessoas com quem a gente convive. A questão é com quem eu e você temos convivido. Quem são as pessoas com quem a gente tem convivido? O que essas pessoas pensam? Como essas pessoas agem? Como é a visão delas de mundo, de família, de negócios, de empreendimento, de trabalho? Qual é a perspectiva que essas pessoas têm das coisas? Como que elas pensam sobre o governo, sobre a política, sobre viajar, sobre cozinhar, sobre tudo? Você já parou para pensar que essas pessoas, de alguma forma, nos comentários, nas conversas que elas têm contigo, podem te influenciar em muito e têm te influenciado? Você já pensou que a última conversa que você teve com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu amigo, o que vocês conversaram e qual foi a influência que isso teve na tua vida? Você já avaliou que muitas vezes você tomou uma decisão orientado, muitas vezes sem intenção, baseado numa conversa que você teve com alguém, com o marido, com a mulher, com um amigo qualquer? E aí a gente entra numa outra situação, e aí eu sou exemplo disso. Muitas vezes a gente conversando com alguém que não é da nossa família, principalmente dentro do casamento, um amigo, um sócio, decidem algo fora e contra aquilo que o teu cônjuge está, de interesse do teu cônjuge. É contra. E aí muitas vezes você agrada ou toma uma decisão para uma outra pessoa e aí arruma um problema dentro de casa. Será que não deveria ser o inverso? A gente primeiro conversar com o cônjuge, com a pessoa, com a família, se você mora entre os pais, conversar com os pais e depois tomar decisões fora? E aí a gente volta naquele clássico, né? Padrinho... Se eu lembrar, eu vou colocar o nome desse filme em português. Sobre essa questão da gente ter as nossas decisões internas dentro de casa, com o cônjuge, para depois sair e conversar com terceiros sobre um determinado assunto, se aquele assunto ele é relevante. A gente precisa... o nome do filme, lembrei, Poderoso Chefão, onde naquele filme, no livro, eles falam muito, primeiro resolva entre família, depois a gente vai conversar com o resto das pessoas de fora. E a gente às vezes tem que evitar isso, esses comentários, solicitar esses pitacos de pessoas com quem a gente nem sabe se realmente pode confiar. A situação que eu digo aqui é, quem são as pessoas que eu e você convivemos? Essas pessoas de alguma forma agregam para as nossas vidas? E se elas não agregam, por que muitas vezes eu e você expomos situações da nossa vida para elas, às vezes solicitando conselhos, se elas são pessoas que a gente não sabe se podemos confiar no que elas nos orientam? Eu gostaria que você pensasse sobre essa situação, pensasse quem são as pessoas que nós convivemos e o que essas pessoas têm agregado em nossas vidas. E se essas pessoas não têm agregado nada, que eu e você possamos trocá-las, literalmente.
Ah, Emerson, isso não tem como. Ah, Emerson, a gente começa a criar um monte de problema para isso não acontecer. Mas é o momento de eu e você começarmos a pensar quem são as pessoas com quem a gente convive. Se essas pessoas não te agregam em nada, como pessoa, e aí eu não estou falando de interesse financeiro, qualquer outro interesse, mas às vezes só uma boa conversa e uma pessoa de confiança mesmo, que a gente possa refletir. Às vezes estar do lado de pessoas que só fazem comentários inúteis, que não te agregam em nada em termos de cultura ou de conversa em geral mesmo, se vale a pena tu estar do lado delas. Tem pessoas que só nos colocam para baixo, e tem pessoas, daí quando a gente vai falar especificamente de empreendedorismo, que não te ajudam a empreender. Na verdade, você já deve lembrar ou deve ter passado por uma situação dessa, onde você vai colocar o teu plano, o teu sonho, ele vai colocar, não dá certo, isso não vai funcionar, olha a crise do país, olha o que a Dilma está fazendo, olha tudo que a gente passa, olha as dificuldades, olha tudo, menos que incentivar. Será que vale a pena conviver com essa pessoa? Quem sabe ela seja realmente muito o seu amigo, a sua amiga e esteja querendo o seu bem. Mas às vezes não. Às vezes o inconsciente dela, a rotina dela diz assim, nada dá certo. Nem tenta, continua do jeito que está. Eu não conheço o seu dia a dia e eu às vezes nem conheço direito as pessoas com quem eu convivo. Mas quando eu consigo filtrar e eu vou percebendo as pessoas, a gente tende a se afastar. Por quê? Não vale a pena. Não vale a pena, eu não estou dizendo para tratar mal ou qualquer coisa nesse sentido, mas que nós possamos escolher as pessoas e que essas pessoas possam nos agregar e nós possamos agregar nelas algo. Que eu e você possamos pensar nesse assunto. Quem são as pessoas com quem a gente convive? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.